aí, aqui é Gica, canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá falar do mini índice hoje. Antes, lembrando mais uma vez, com relação à mentoria em turma, já atingimos o número de alunos. Provavelmente eu vou marcar para o próximo final de semana, sábado e domingo, no período da manhã. Mas eu vou confirmar isso para vocês, mas eu acredito. Eu cheguei até a fazer uma enquete lá no grupo do Telegram, se preferiam um dia só com intensivão, pau no gato, mas a maioria preferiu fazer em 2 dias separados. Então vai ser num sábado e um domingo, provavelmente no horário da manhã, algo próximo de 9 horas da manhã, para não perder o dia inteiro em aula. Mas até segunda-feira eu já estou disparando para vocês o link de aquisição para confirmar isso. Falando do mini índice hoje. Hoje eu fiquei fora o período da manhã todinho, fui cuidar de coisas particulares, então eu não estava fazendo as operações. Normalmente em dia de payroll eu não opero antes das 10, porque tem uma volatilidade maior. Normalmente, né, alguns anos era assim, que agora tá morto que só, quase não faz nada, mas eu esse padrão de não fazer nada, eu prefiro me sinto mais confortável dessa forma. Mas analisando as entradas de cruzamento que deram hoje no 11R. O mercado abriu com gap de alta. O primeiro cruzamento foi dando condições, pivô acima, VWAP acima, média de 200 acima. Não tinha nada que indicasse que fosse uma entrada ruim, com exceção ao macro estar acima das médias. Então, a única coisa negativa para essa entrada. Quem entrou não foi estopado nesse retorninho aqui, andou menos de 100 pontos contra, e o máximo que esse trade andou a favor foram 300 pontos. Depois deu um cruzamento de alta logo na sequência do payroll. Aí aqui já estava acima do VWAP, mas ainda tinha o pivô ali pela frente, tanto que ele bateu e voltou. Não ficou muito negativo novamente, só 100 pontos e depois ele foi embora. Aí ele andou 200 pontos, voltou, mas pelo menos quase 300 pontos aqui ele teria pago no máximo do movimento para quem entrou nesse cruzamento. Aí ele deu esse retorninho aqui, que é pegadinha do malandro. Quem entrou aqui estopou. Logo de imediato ele deu um cruzamento de alta e fez um movimento bem forte de alta, pagando muito bem para quem entrou. Tanto ele deu a possibilidade de entrar no cruzamento, para quem faz outros operacionais aí de retorno à média, algum tipo de coisa que eu não faço, retorno de média de 9, teria entrado, mas pelo menos 900 pontos entrou aqui. Eu estava na rua, não estava em casa, e aí resolvi abrir o celular, não sei por que diabos, para fazer caquinha. E no celular não adianta. Eu tiro meu chapéu para quem consegue operar pelo celular, eu não consigo analisar nada, parece pouca coisa do gráfico. Se eu diminuo muito, eu não enxergo. Não dá para ficar comparando macro com 11, porque você tem que ficar mudando toda hora. Então eu não gosto, não consigo. Mas fui fazer o quê? Subiu bastante, tá dando cruzamento, estava fazendo topos descendentes aqui, não olhei o macro e fui nessa venda aqui. Ela andou um pouquinho até, mas depois me estopou porque eu não cheguei a proteger. Ele andou no máximo a favor 157 pontos, quer dizer, eu nem coloquei nem na entrada nem nada, ele subiu e me estopou. Paciência. Ok. Aí depois disso eu falei, só quando chegar em casa que eu volto a fazer qualquer coisa. Aí quando eu cheguei, aí sim, mas não adiantou muita coisa, né? Porque aí aqui eu vou dar um exemplo típico de quem faz besteira. Vamos lá. Deu esse cruzamento, ok? O cruzamento estava dando condições, com exceção ao macro. Qual que foi o meu erro nessa operação? Aí você falou, mas que erro? Tá? Deu gain de 200 pontos? Sim, deu gain. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Qual que foi o meu erro nessa operação? Não foi na minha entrada, foi na minha decisão de me manter nessa entrada. Eu fiz essa minha entrada aqui, deixei o meu stop. Ele não ameaçou o stop em momento nenhum. Ele chegou perto, mas não teria estopado. Só que esse trade, ele demorou bastante tempo. Olha, eu entrei, ó, da mínima que ele chegou aqui, foram 350 pontos, foram quase 2 horas. Eu fiquei 2 horas no trade. É bastante tempo. Só que eu fiquei querendo estender, aquela velha minha mania de estender a vida inteira. Só que o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter realizado esse trade. Eu não deveria ter. Por que só 200 pontos? Porque ele me tirou na parcial na entrada. Como eu fiz parcial aqui embaixo, ele subiu e me tirou, vamos dizer assim, no meu preço de entrada. Mas como eu fiz parcial, então ganho de 200 pontos ele me garantiu. Principalmente
porque quando eu fiz essa entrada, eu estava com saldo negativo. Então, eu obrigatoriamente deveria ter protegido mais, não deixado voltar tanto, exatamente para não ficar no 0 a 0, porque aqui, quando essa operação acabou, eu praticamente fiquei no 0 a 0, porque eu perdi 160 pontos e ganhei 200, né? Eu considero 0 a 0. Então, o que eu deveria ter feito? Eu estou numa operação a favor da tendência? Não. Então não tenho que tentar estender. Aí foi a minha jeguice. Eu entrei numa operação contra a tendência. Eu não entrei numa operação a favor da tendência. O mercado estava trabalhando acima das médias. Ele não ficou abaixo das médias em momento nenhum hoje. Eu não deveria ter tentado estender. Andou 350 pontos, eu tinha que ter protegido no mínimo, 200 pontos da operação, não do resultado final. Lembrando, só deu 200 pontos porque eu cheguei a fazer a parcial aqui embaixo. Porque senão ele ia ter me tirado no 0 a 0. O meu ponto de entrada teria sido um 0 a 0. Então, eu vacilei grandão. Por quê? Vem sem prestar atenção, sem olhar o que o mercado já fez, sem olhar nada. Tipo, ligou o computador, viu, tá cruzando, tá indo. Então, erro besta que eu não deveria ter feito. Exatamente, se eu tivesse analisado o macro comprador, eu não vou estender, eu vou pegar ali 300 pontos e sair da operação. Eu ia sair com 300 pontos dessa operação com a mão cheia e ia ter um resultado muito bom. Mas enfim. Aí depois, quando deu esse cruzamento, aí sim eu entrei, peguei 300 pontos com a mão cheia e consegui terminar com metade da meta no dia de hoje. Mas aí fica só de exemplo para. Não adianta, né? Por mais que a gente queira estender, é sempre inteligente estender a operação a favor do macro. Aquela que está contra, não que você não possa estender, mas tem que proteger mais perto. Qual seria o certo? Deu pelo menos, porque eu busco ali pelo menos 250 pontos, menos que isso eu não gosto. Deu esse resultado, a partir daí deixa andar, mas aí já protege. Aí se voltar, me tira com 200 pontos com a mão cheia, estava tudo certo. Mas foi isso. Aí com relação ao dólar, eu não operei o dólar hoje, o dólar, principalmente o dólar, em dia de payroll, eu só opero ele depois das 10, mas aí como eu estava na rua, cheguei já 11, lá vai porrada, eu já não me senti confortável para começar a analisar dólar, ver o que ele estava fazendo, então eu acabei não fazendo nada. Mas para quem operou o dólar hoje, ele abriu já trabalhando abaixo das médias com gap de queda, aí ele ficou fazendo a caída dele, o movimento de queda conta-gota. Para quem entrou em falha de topo aqui, pagou, né? Foi fazendo esse movimento de queda. Deu esse cruzamento de alta bem arriscado, porque tinha VWAP média de 200 ali para dar uma atrapalhada, uma segurada. E tinha o horário de payroll, né? É o que eu sempre falo, eu acho mais inteligente ficar fora para quem não tem margem. Se você tem margem e sabe interpretar notícia, aí sim, porque não adianta ter margem também não saber se tem que vender ou se tem que comprar, né? Mas, para quem fez esses cruzamentos de queda, pagou muito bem. Aí ele ficou bem lateral aqui, não fazendo muito sentido fazer operação longa, né? A não ser quem faz scalp, quem faz scalp aí tranquilo, daria algumas entradas aqui, mas ele ficou bem consolidado sem ser uma direção muito clara. Mas na maioria dos cruzamentos aqui, todos teria pago pelo menos o gain mínimo. Eu acho que o único que não pagou foi esse aqui. Vamos ver, esse aqui pagou o gain mínimo, esse pagou o mínimo, esse aqui não, esse aqui teria estopado. Eu acho que o único que teria estopado teria sido esse. E depois, só agora, já no finalzinho da tarde, que ele teria estopado também. Mas é isso. Eu fiz só 2 operações de ações hoje, né? Porque eu também cheguei já no fim de festa, então mas eu consegui pegar umas 2 entradinhas boas. E por hoje foi isso que eu fiz. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.